Tá aparecendo? Vai aparecer. Agora deu Vai certo? aparecer agora. Deu Agora, certo, Soraya, deu certo. então, vamos lá. Então, hoje, nós vamos estudar essa comunicação, e ela foi, na verdade, direcionada para Allan Kardec, né? Então, instruções para o senhor Allan Kardec. E ela data de 23 de abril de 1866. Médium, senhor Deslien. O S em francês a gente não pronuncia, então é Delia. 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 É só para Senhor, frescura. eu vou aprendendo devagarzinho. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer a leitura e a gente vai parando um pouquinho para fazer as nossas reflexões. Então, vamos lá. Enfraquecendo dia a dia a saúde do senhor Allan Kardec, em consequência dos excessivos trabalhos que ele não pode suportar, vejo-me na necessidade de lhe repetir novamente o que já lhe disse muitas vezes. Necessitais de repouso. As forças humanas têm limites, que o vosso desejo de ver progredir o ensino muitas vezes vos leva a infringir. Estais errado, porque, assim agindo, não apressais a marcha da doutrina, mas arruinais a vossa saúde e vos pondes na impossibilidade material de acabar a tarefa que vieste desempenhar aqui embaixo. Vossa doença atual não é senão o resultado de um gasto incessante de forças vitais que não deixa ao organismo o tempo de se refazer e de um aquecimento do sangue produzido pela absoluta falta de repouso. Nós vos sustentamos, sem dúvida, mas com a condição de não desfazerdes o que fazemos. Deixa eu só subir um pouquinho. De que serve com a condição de que serve correr? Não vos disseram muitas vezes que cada coisa viria a seu tempo e que os espíritos prepostos ao movimento das ideias saberiam fazer surgir circunstâncias favoráveis quando chegasse o momento de agir? Então, vamos dar uma paradinha aqui, porque aqui já tem bastante coisa para a gente dar uma conversada. Eu não vou interromper, gente, porque eu tenho um pouco de dificuldade de voltar no texto depois. Mas a gente vai parar aqui e a gente consegue se encontrar aqui ao lado, né, do texto. Então, essa primeira parte, né, dessa orientação, dessa instrução dos espíritos, ela traz sinais importantes, né, pelo que se compreende. O nosso irmão Allan Kardec, ele trabalhava além dos limites das suas próprias forças, né? E pelo que consta, a ideia é que ele precisava terminar uma tarefa, e só que ele estava indo além do que o corpo físico dele toleraria, né? E a gente vê aqui a preocupação dos espíritos, porque isso aparentemente, né, pode dar a sensação de que esse esforço traria algum resultado, mas a verdade é que isso estava trazendo um esgotamento, né, ele estava esgotando as forças vitais dele. Então, aqui é um momento em que muitas vezes a gente precisa compreender, né, até nas nossas tarefas, que nós temos limites, né, o repouso, ele é necessário para o corpo, para o espírito encarnado. Então, essa sinalização, ela vem também como algo para que a gente também reflita sobre as nossas condições, né? Às vezes a gente assume, nossa, parece que esse texto, às vezes, é um pouquinho para mim, não sei se para vocês. Eu sou cheia de assumir mais do que eu posso. Então, assim, para a gente também compreender
que se eu não descanso, eu não tenho força para continuar, né? Isso pode comprometer o trabalho, porque isso também desvia o foco, né? Ele possivelmente ele estava focando naquilo que não era tão urgente, né? E é um desvio, muitas vezes, até interessante, né, para os espíritos que não queriam que isso se concretizasse. Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Então, existiam influências ali, e isso poderia ser uma forma de desviá-lo, né? Porque o que ele estava fazendo era algo, assim, que mudaria a história, né? O curso aí da nossa história. Então, essa é a primeira reflexão que eu proponho. Só para contribuir. Ah, pode falar primeiro, Verinha. Verinha vai falar. Então, eu assisti até o filme da vida de Kardec no cinema, achei muito interessante, mas jamais eu não sabia que os espíritos estavam alertando sobre isso. E hoje é nos ensinado a gente saber os nossos limites, né? Então, é um aprendizado. É interessante, né, Verinha, que aí eles falam bem, olha, enfraquecendo dia a dia a saúde do senhor Allan Kardec, em consequência dos excessivos trabalhos. Então, já foi bem claro, né? Excessivos trabalhos. E aí também parece que a hora que você falou, Soraya, eu não tinha pensado sobre isso antes, né, quando eu li. Porque além da tarefa hercúlea, né, de pegar os textos que ele recebia de vários médiuns, fazer as leituras, selecionar, ver a concordância, porque o trabalho dele, nossa, acho que já não tem mesmo ideia do esforço desse homem, né? Porque ele pegava vários textos e ia checando, né? Esse está em concordância, então procede, procede, esse eu vou descartar, esse eu vou jogar fora. Ainda apareciam as cartas, né? Que eram inúmeras. Talvez os espíritos, aqui não fala no texto isso é eu que estou conjecturando aqui, que talvez os espíritos falassem assim, foca só no trabalho, deixa as cartas, né? Porque, na realidade, a obra dele já seria resposta para todas as dúvidas de todo mundo ao longo do tempo que está sendo para nós, né? E não sei, né, gente, mas o fato é que não é porque ele era um missionário que os espíritos iam suprir isso, né? Ele não era uma máquina, né? Ele era um espírito que estava encarnado, né? Vamos ver aí o que o pessoal fala, né, Soraya? É isso sim, né, Marlene? E tem uma coisa importante que eu acho que na ânsia de responder todas essas cartas, né, ele desviava um pouco o foco. Então, isso também é algo para a gente refletir, né? Para que eu acho que na ansiedade de esclarecer, né, de trazer à luz do conhecimento, você pode, às vezes é importante, né? Você quer corresponder às pessoas, mas isso também pode ser uma forma, né, interessante para alguns espíritos de desviar ele do foco principal, né? Que a gente não tinha conversado isso, mas me veio aqui na hora que eu estava lendo, né? Porque é uma distração, na verdade, né? Não que não seja importante, mas era uma forma de trazer para ele um excesso de trabalho, né? Então, eu acho que é por aí também, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas aí, vocês três. Esse negócio que se fala, que os espíritos levantavam a mesa, escreviam na cesta, foi antes de Kardec, né, pregar o espiritismo. Foi antes, dona Honória, mas foi um chamado, né? Foi aí que tudo começou. Que aí ele começou, né, pregar. Começou essa febre, né? As mesinhas levantavam, as pessoas perguntavam, eles começaram a fazer código, olha, será que eu vou casar com fulano? Porque era tudo perguntinha boba. Se eu for casar, bate uma vez, se eu não for, bate duas. E Kardec, da primeira vez que ele foi
que ele ouviu falar, né, morava em Paris, ouviu falar sobre isso, ele não ligou, não, ele não deu crédito, não, porque falou, isso é brincadeira. Mas até que um amigo dele, também da ciência, estudioso como ele, que fala, olha, anda acontecendo umas coisas aí. Eu acho que é magnetismo, o amigo dele falou. Aí ele se interessou, porque ele era um grande estudioso do magnetismo, e esse amigo também. Aí ele vai e começa a pesquisar, né? Mas é anterior a ele. Mas antes das mesinhas, dona Honória, lá nos Estados Unidos também teve um chamado assim. Até numa casa que eles falavam que era mal assombrada, com as crianças, né? Mas até que Kardec vem e estuda, ele e outros, claro. Mas já era o chamado para estudar a doutrina. É isso. Soraya, pode complementar aí, Verinha, quem quiser, viu? Eu acho que era uma forma de atrair, né, os olhares, né, de despertar as pessoas, despertar a curiosidade, né. Então, acho que foram as primeiras manifestações, né, porque senão ninguém ia ter interesse, né. Então, acho que foi a forma de despertar o interesse das pessoas. Mas eu acho que a Marlene falou tudo. Então, tá bom, obrigada, porque eu ficava na confusão, mas eu falava, foi antes de começar, porque ele foi esclarecendo, né, as coisas, né, que acontecia. Então, tá, gente, muito obrigada, tá? Bom, vamos seguir mais um pouquinho. Peraí, vou subir aqui um pouquinho o texto. Então, vamos lá. Quando cada espírita recolhe suas forças para a luta, pensais que seja vosso dever esgotar as vossas? Não. Em tudo deveis dar o exemplo, e o vosso lugar será na liça no momento do perigo. Que faríeis se vosso corpo enfraquecido não mais permitisse ao vosso espírito servir-se das armas que a experiência e a revelação vos puseram nas mãos? Crede-me, deixai para mais tarde as grandes obras destinadas a completar a obra esboçada em vossas primeiras publicações. Vossos trabalhos atuais e algumas pequenas brochuras urgentes têm como absorver o vosso tempo e devem ser os únicos objetos de vossas preocupações atuais. Não vos falo apenas em meu nome, pois sou aqui delegado de todos esses espíritos que contribuíram tão poderosamente para a propagação do ensinamento por suas sábias instruções. Eles vos dizem, por meu intermédio, que essa demora que julgais prejudicial ao futuro da doutrina é uma medida necessária sob mais de um ponto de vista, seja porque certas questões não estão ainda completamente elucidadas, seja para preparar os espíritos para melhor as assimilar. É preciso que outros tenham preparado o terreno, que certas teorias tenham provado a sua insuficiência e cavado um vazio maior. Numa palavra, o momento não é oportuno. Poupai-vos, pois, porque quando for tempo, todo o vosso vigor de corpo e de espírito vos será necessário. Até aqui o espiritismo foi objeto de muitas diatribes, levantou muitas tempestades. Credes que todo o movimento esteja amainado e todos os ódios estejam acalmados e reduzidos à impotência? Desiludi-vos, pois o cadinho depurador ainda não expurgou todas as impurezas. O futuro vos guarda outras palavras, outras provas, e as últimas crises não serão menos difíceis de suportar. Então, vamos parar aqui mais um pouquinho. Soraya, você fechou seu microfone sem querer. Nossa, perdão, gente, perdão. Pode retomar aí.
Bom, aqui esse espírito, ele faz uma advertência, né, ainda mais incisiva, e ele fala em nome dos espíritos que estão envolvidos nesse trabalho, né, então isso traz aí como que eu vou dizer, uma importância, né, nessa fala, um peso muito grande, porque eles estão preocupados, me parece que foi um momento em que eles precisavam advertir Allan Kardec no esgotamento dessas forças vitais aí, porque eles iam precisar dele para algo mais importante. E uma outra sinalização é que havia uma ansiedade, né, no Allan. Eu acho que ele estava tão envolvido, tão imbuído dessa tarefa, e aí ele queria responder tudo, fazer tudo, ele queria esgotar todas as possibilidades ali, né? E eles colocam um freio, né? Nem todo mundo estava preparado para receber tudo de uma vez. Que existiam cenários, existiam contextos preparados para que cada situação, cada lição que avançasse fosse melhor assimilada. E às vezes a gente tem muito isso, né? A gente atropela as coisas na vida. E as lições, elas cabem para determinados contextos, né? Para o tempo certo de cada um. Então, ele conseguia, havia um descompasso, no que eu percebo aqui, aí é a minha opinião, havia um descompasso entre o que o Allan Kardec já conseguia enxergar, e ele queria passar isso para todo mundo, né, para as pessoas, ele queria dividir isso com todo mundo, né, ele queria compartilhar, mas havia um descompasso com a compreensão, né, não era todo mundo que estava no mesmo passo que ele. Então, eu acho que os espíritos tinham essa preocupação assim, vamos mais devagar, porque eles precisavam ir preparando, né, as oportunidades para que aquele avanço pudesse se consolidar. E o atropelo poderia atrapalhar isso também, né? Podia comprometer algo maior. E, mais uma vez, uma lição para a gente, né? Às vezes a gente se apressa muito nas situações, na solução, às vezes a gente enxerga, né? Gente, eu não sei vocês, mas eu, quando vejo isso, eu vou vendo a minha vida, né? E a gente vê quantas vezes a gente quer resolver determinadas situações e muitas vezes isso não é para todo mundo, né? Assim, todo mundo não está no mesmo passo que a gente. E também o contrário, né? A gente não está no passo de quem está lá na frente, a gente não está compreendendo alguém que está mais à frente, né? As duas posições nos ocupamos, né? A gente não está só achar que a gente está sabendo, mas todo mundo também não é assim. Mas é importante a gente saber conduzir as coisas com calma, né? E fazendo dentro das nossas possibilidades o nosso melhor e confiando que essas situações, elas vão se colocar as oportunidades na hora certa, para que haja um melhor aproveitamento do que está sendo oferecido ali, né, como oportunidade de aprendizado. Então, vou deixar um pouquinho agora vocês falarem, que eu falei muito. A Verinha, a Selma, Lu, tá todo mundo de acordo, gente? Não é possível. A dona Honória, não, ajuda aí, gente. Dona Honória, Ju. Está muito bem explicado, né? O próprio texto, com a leitura dele, está de fácil entendimento. Tá não é verdade? É verdade. Podemos seguir mais um pouquinho, então? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Sei que vossa posição particular vos suscita uma porção de trabalhos secundários que absorvem a melhor parte do vosso tempo. As perguntas de toda sorte vos cansam e considerais um dever respondê-las tanto quanto possível. Farei aqui o que, sem dúvida, não ousaríeis fazer vós mesmo. Dirigindo-me à generalidade dos espíritas, eu lhes pedirei, no interesse do próprio espiritismo, que vos poupem toda a sobrecarga de trabalho de natureza a absorver instantes que deveis consagrar quase que exclusivamente à conclusão da obra. Se vossa correspondência com isto sofre um pouco
o ensinamento lucrará. Às vezes é necessário sacrificar satisfações particulares ao interesse geral. É uma medida urgente que todos os adeptos sinceros saberão compreender e aprovar. E aqui a gente para mais uma vez, assim, existia uma priorização necessária e que ele não conseguia dar limite a isso. Então, o espírito vem em socorro e fala assim, olha, você não tem coragem de fazer isso, então eu vou te falar que é para você fazer isso, né, para você parar de responder essas cartas, né, pelo menos momentaneamente, e colocar a prioridade, que é aquilo que a Marlene falou agora há pouco, muito do que ele ia produzir já responderia essas cartas, né? Então, havia ali uma satisfação pessoal em responder, ele tinha satisfação em fazer isso, mas isso agora era secundário. Tinha algo que precisava ser colocado em primeiro lugar, que não era mais ele chegou a ter um volume de cartas, assim, humanamente impossível, né, de responder com a dedicação de Kardec, porque, como a Marlene falou, não era uma mera resposta, ele pesquisava para responder, né, ele fazia uma sustentação científica para cada resposta de carta. Então, o espírito, ele intervém e ele faz por ele o que ele não conseguia fazer. Olha, você não está conseguindo dar limite, então eu vou te... É como se ele tivesse... Talvez ele precisasse, porque ele não conseguia... Eu acho que ele se sentia tão responsável por aquilo que ele não conseguia falar não, né? É aquele momento que a gente não consegue falar não. E alguém vai lá e valida para você esse não, né? Eu acho que ele precisava dessa validação dos espíritos para que ele também se sentisse um pouco mais confortável na situação, né, porque eu entendo a seriedade de Kardec, era um compromisso tão sério para ele, que ele precisava, acho que, de uma validação, né, ele não requereu isso em nenhum momento, mas se não houvesse essa validação de um espírito ali envolvido nesse trabalho, talvez não conseguisse fazer isso, né, e alguém para sinalizar isso para ele. Engraçado, Soraya, que você estava falando, eu me lembrei. Guardadas as proporções, são trabalhos diferentes, mas todos novos. Você pega o Chico Xavier, por exemplo, também, na época que ele estava encarnado, né? O quanto as pessoas o sugavam. Às vezes, por coisas justas, tal, e às vezes não. Um Divaldo, eu já observei muito isso, quando ele vem a Franca, né, para fazer palestras, e ele se predispõe a autografar os livros. Até porque, né, com a venda de livro, ele vai manter a Mansão do Caminho e tal. Mas aí eu fico pensando, né, é um julgamento meu, até vocês vão me perdoar. Eu também já tenho livro autografado dele, algumas vezes eu fiz isso. Mas com o meu amadurecimento eu fui entendendo. Se eu compro a obra, que foi psicografada por ele e pelos mentores, não precisa, porque às vezes a pessoa chega lá para pedir o autógrafo e sempre tem uma perguntinha, sempre tem uma coisa. Aí eu já vi da última vez, falei, gente, olha a fila, o homem ainda vai fazer uma palestra. Depois ele se predispõe ainda a continuar fazendo aquilo, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Igual no caso de Kardec, que a obra ainda estava sendo elaborada, às vezes era necessário ler aquilo que ele já havia escrito, esperar, né? Então, as pessoas são um pouco assim, nós, que eu me incluo aí, somos assim, né? Você ouviu uma palestra do Divaldo, já está esclarecendo. Você compra o livro dele, já está esclarecendo. Eu penso que não é necessário você chegar e fazer algumas perguntas, que algumas vezes até nem procedem, né? Mas é assim o ser humano, né? Eu não sei se... Marlene, mas eu acho que é importante isso, uma reflexão para todos nós. É até uma caridade, né? Assim, para com o nosso irmão, né? Da gente saber que ele já está dando algo importante ali na psicografia, ele já está trazendo algo, uma intermediação importante, né? Que vai dar sustentação para muito do que a gente precisa, né? De conforto,
emocional, né, intelectual também. Eu acho importante isso, a gente saber que não é porque ele está ali a serviço da espiritualidade, né, de uma maneira, assim, completamente entregue, né, desinteressada, né, que a gente pode dar a nossa colaboração também, né. Eu acho que é algo importantíssimo. E, de fato, são situações que nos fazem refletir. Pode falar, Verinha. Então, trazendo para os nossos dias, isso aí do limite e tal, eu não sei, assim, que nem o Edivaldo, que a Marleninha citou, ele não poderia colocar um limite, será? Porque, trazendo, assim, para os nossos dias, eu sou síndica do meu prédio, são 16 apartamentos. Gente, se eu não colocar limite, eu não tenho vida própria. Tudo que precisa vem na minha porta. É uma chave que esqueceu, é o controle, é porque que aconteceu aquilo. Então, assim, a gente tem que colocar limite, né? Agora, no caso do Divaldo, que está hoje ainda... Sempre coloca assim, Verinha, sempre tem alguém que o assessora, né? Que vem com ele na viagem, assessora, eles colocam, infelizmente tem que colocar, né, Verinha? Não precisaria, se a gente for pensar bem, né? O que eu penso? Às vezes a pessoa está com uma dor muito intensa, ou desencarnou um familiar muito querido, ou está passando por uma doença, tudo bem essa pessoa fazer isso, eu acho legítimo, né? Porque essa pessoa precisa naquele momento. Agora, vou eu lá, estou bem, estou tranquila. Gente, compro o livro para ajudar e para me beneficiar e pronto, né? Eu acho que já está bom, né? Eu vou deixar vaga para quem realmente precisa, né? Eu acho que você deu um ótimo exemplo, né? Eu não gostaria de ser síndica, não. Eu acho que é um trabalho voluntário. Eu faço esse trabalho voluntário. Não é fácil, Vera, eu admiro também. E eu acho que nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos educar o nosso espírito, né? A gente não pode continuar realmente... Isso já acontecia naquela época, né? Sem o WhatsApp. Imagina se Allan Kardec tivesse o WhatsApp, gente. Marlene, me veio isso agora. Imagina um WhatsApp na mão de Allan Kardec. Nossa, olha, ia ser uma coisa assim, porque as pessoas acessam a qualquer hora, né? Assim, de madrugada. Eu não sei vocês, mas já aconteceu de eu receber de madrugada, né? A Vera, que é síndica, deve acontecer umas coisas desse tipo. Então, assim, as pessoas precisam compreender, né? A hora do repouso. Ela fez assim. Então, porque é uma forma da gente se educar, de saber esperar, né? De saber, de ter fé, de confiar, né? De estudar também, porque se ele tinha as obras, né? Ele já vinha apresentando algumas publicações, aquele trabalho da pesquisa, né? O se mover, estudar. Então, assim, mas tudo é aprendizado, né? Então, a gente vai... Com Kardec, a gente aprende que a gente ainda não aprendeu isso. Né? A gente ainda está vivendo um pouquinho disso. Mas tá bom, vamos... Soraya, só abrindo um parênteses aí, mas, por outro lado, os espíritos vieram puxar a orelha de Kardec. Era um trabalho, gente, esse homem apresentou uma obra, nossa, mas com o Chico, que já era outra tarefa, né, tão importante quanto, embora fosse diferente, já tinha o contrário, né? Tem aquela história que ele estava atrasado para o trabalho. E ele ia correndo, né? Aí alguém chama, ele fala, depois. Aí o Emmanuel fala, ela precisa agora, você vai atender agora. Aí ele volta com aquela humildade, atende. Aí depois Emmanuel fala, olha para ela agora. Ele olha, ela está agradecendo, e na medida que ela agradece, ele vai percebendo fluidicamente, claro, as rosas, aquelas vibrações que saem dela e penetram nele. Aí a Emmanuel ainda fala, você imagina se você não tivesse atendido, hein? O que é que você ia receber?
Então, é o tal do ir e voltar, né? Claro que o trabalho de Kardec era de fôlego, né? Não estou falando que o do Chico não seja, né? Mas eram coisas distintas. Mas ele já estava ultrapassando, aí puxaram a orelha dele, né? Quando você mandar fazer, eles puxam a orelha também, vai por aí afora, né? Esse caso está nos lindos casos de Chico Xavier. Ah lá, a Lucélia falou, mas se a pessoa não impor, as outras vão ultrapassar, e ultrapassa mesmo. Ultrapassa mesmo, né, Soraya? Igual você falou, entre nós mortais, não que eles não sejam mortais, mas que a gente vai desencarnar e vai ficar entre os amigos só, né? Ah, era uma amiga legal, fez isso, fez aquilo. Mas uma obra dessa, né, tinha que impor, né? Até porque eu penso, não sei se vocês concordam comigo, que dentre esses missivistas aí, né, as pessoas que escreviam a carta, tinham aqueles que queriam distração, né? Às vezes até para atrapalhar o trabalho dele mesmo, roubar, como diz, roubar o tempo dele. A gente sabe que tem isso, ou voluntariamente, ou às vezes até por sugestão, como você falou, de espíritos que não queriam que a obra continuasse. Por isso que os mentores vieram puxar, ó, larga disso, né? Não precisa. Eu acho, Marlene, porque o volume era muito grande, né, para aquela época, né? Então, mas é um exercício, né? Eu acho que a medida certa é a gente, eu acho que é se perceber, né, gente? Saber quando está além dos nossos limites, das nossas forças, né? Havia pelo que a gente nota aqui nessa passagem, havia um evidente esgotamento, né, físico. Então, era algo preocupante. E eu acho que é isso, a gente perceber, né, esses momentos e tanto dar limite quanto respeitar o outro, nos limites do outro, né? É uma via de mão dupla aí, né, de todos nós. Mas vamos lá, a gente devagarzinho, a gente vai melhorando. Vamos lá. A imensa correspondência que recebeis é para vós uma fonte preciosa de documentos e de informações. Ela vos esclarece quanto à marcha verdadeira e os progressos reais da doutrina. É um termômetro imparcial. Vós aí colheis, por outro lado, satisfações morais que mais de uma vez sustentavam a vossa coragem, vendo a adesão que vossas ideias encontram em todos os pontos do globo. Sob esse ponto de vista, a superabundância é um bem e não um inconveniente, mas com a condição de secundar os vossos trabalhos e não entravá-los, criando-vos um excesso de ocupações. Então, mais uma vez, né, a priorização. Então, eles não estavam dizendo que a correspondência não era importante, ela tinha sua importância e ela era aquele termômetro, porque ele precisava compreender também. É interessante porque, agora que me ocorreu isso, as correspondências, elas também eram uma visão crítica externa, né? Então, ele tinha um olhar crítico externo, sendo Kardec, isso era importantíssimo, né? Porque ele tinha um rigor muito grande com a produção da obra. Então, ele precisava desse olhar, porque ele, o tempo todo ele queria ser confrontado, né? É interessante como Kardec ele é especial nisso, né? Então, ele queria ser confrontado. Aquele questionamento era para ele, como a gente lê aqui, trazia esse encorajamento, né, para continuar, porque as pessoas, na medida em que as pessoas questionavam, e ele continua, né, ele conseguia trazer as respostas, que cada vez aquilo lá mais se sustentava e se consolidava dentro dele mesmo, né? Ele ia se sentindo fortalecido no sentido, estamos no rumo certo. Então, era um retorno importante, né? Então, eles não estão dizendo que não é importante. Só que, num dado momento, aquilo tomou uma proporção em que ele precisava inverter as ordens de prioridade, era isso só, né? Eles
eu acho bonito aqui quando eles sinalizam isso, né? Eles não estão desmerecendo, eles entendem porque ele valoriza, né? Ele valoriza o olhar do outro, né? Não só a pergunta, mas esse teste para ele mesmo, né? Kardec é maravilhoso, né? Não sei se vocês compreenderam dessa maneira, mas... É verdade, é isso mesmo. Olha, é importante, você precisa ouvir o que vem de fora, né? Vai ajudar, vai sustentar. Porém, você vai ter que dar uma triagem aí, né? Mas, lógico que é importante, né? E quantas vezes a gente vê muitas pessoas, nós mesmos, né? A gente muitas vezes teme, né, os questionamentos. E ele não temia, né? É de uma coragem, assim, impressionante, né? Coragem, Soraya, e humildade, né? Humildade. Porque quando ele falava, olha, isso aqui eu ainda não estudei, eu não fui a fundo, tem textos dele que você lê isso, me dá um tempo, né? Humildade, né? É o que você falou aí, às vezes a gente tem um medo quando o outro critica, né? Qual que é o problema, né? O outro criticar. Olha, Marlene, isso assim não fez bem feito. Em termos de trabalho na doutrina, né? E a gente já não quer descer do salto, né? E ele se preocupava com isso, né? É muito bonito isso. É um exemplo para a gente. Gostei demais. E aqui quem assina é Dr. Demeure. Demer. Esse não, vou aprender. Demer. Tem hora que eu também engasgo. Esse médico, ele aparece em várias cartas aqui, vários textos de Kardec. E ele foi médico na Terra e ele vai, às vezes, atuar, assim, até em cura, né? Então, é muito interessante. A gente vai ouvir, quando nós formos ler outros outros textos da revista espírita, ele aparece. Vamos lá, então. Vamos subir mais um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Bom, senhor Demer, eu vos agradeço os sábios conselhos. Aí a Kardec respondendo, né? Graças à resolução que tomei de obter ajuda, salvo nos casos excepcionais, a correspondência ordinária pouco sofre agora e não sofrerá mais no futuro. Mas o que fazer com esse atraso de mais de 500 cartas, que a despeito de minha boa vontade não consigo pôr em dia? Olha o respeito que ele tem pelas pessoas, né? Então, assim, ele acolhe o conselho que ele recebe, me parece que, pelo que a gente compreende, ele passa a fazer uma triagem, né? Eu acho que para que ele possa responder, então ele trata ali casos excepcionais, ele mantém ele deve ter uma seleção, né, disso, uma leitura por alguém, imagino eu. Mas ele ainda se preocupa, ele é muito respeitoso com as pessoas, né? Eu acho isso. Vamos caminhar. Ele era muito auxiliado pela esposa. Nossa. Ela fazia esse trabalho com ele, né? Eu não sei se teria outras pessoas, mas eu sei que ela faria. E você vê, Soraya, e vocês todos que estão aqui conosco, hoje, por exemplo, você tem o WhatsApp, você recebe, você responde rapidinho, a comunicação é ligeira, né? Você não precisa de muitas técnicas, vamos dizer assim. Se você estiver muito apertado, você faz um áudio, né? Naquela época, não. Era caneta, ó, tá. E com toda a formalidade, né? Então, responder esse volume de cartas realmente era complicado, hein? Né? Marlene, haja mão, haja tinta, selo, envelope, papel, tudo era caro naquela época, né? Eram recursos materiais, assim, necessários, né, para que isso tudo acontecesse, né, se concretizasse. Então, assim, é realmente algo para se refletir, né? Mas vamos lá, mais um pouquinho. Aí o espírito responde para ele. É preciso, como se diz em linguagem comercial, passá-las em bloco à conta de lucros e perdas. Anunciando esta medida na revista, vossos correspondentes saberão o que fazer.
compreenderão a necessidade e a encontrarão, sobretudo, justificada pelos conselhos que precedem. Repito que seria impossível que as coisas continuassem assim por mais tempo. Tudo sofreria com isso, inclusive a vossa saúde e a doutrina. Caso necessário, é preciso saber fazer sacrifícios. Tranquilo, de agora em diante, sobre esse ponto, podereis entregar-vos mais livremente aos vossos trabalhos obrigatórios. Eis o que vos aconselha aquele que será sempre vosso amigo devotado. Então, assim, olha que coisa mais linda, né? É um amparo, assim, é uma sustentação também, né, desse espírito, e ele traz soluções importantes, ou seja, ele sugere aqui o anúncio dessa medida, tornar público por meio da revista, né, ou seja, ele está dando para ele mais uma vez a sustentação, anuncia o que você vai fazer, né, e as pessoas vão compreender, aquelas que realmente, né, têm o intuito, né, de se esclarecer, vão compreender o que está acontecendo, né? E aí sim você vai poder focar naquilo que é importante, sem comprometer sua saúde e a doutrina, né? Então, havia aí uma preocupação muito importante com a sustentação, né, de Allan Kardec e da doutrina. Então, aqui eu faço a reflexão assim, que Kardec pediu conselho aos espíritos, e ouviu, e cumpriu. Então, exercício para nós, né? Nós temos conselheiros maravilhosos espirituais, né? Nosso anjo guardião, né? E a gente tem que ouvir, porque ele fala com a gente, né? Ele vai falar com a gente de alguma maneira. Então, e saber que eles trazem essa sustentação, porque ele pede um aconselhamento para continuar seu trabalho, né? Não está pedindo para ninguém resolver de maneira, né, prática para ele. Ele está preocupado em corresponder, em fazer o melhor de si. Então, ele recebe essa sustentação e ele tem essa resposta. Então, também mostrando aí um exercício de humildade, mais uma vez, né, Marlene? Humildade em pedir esse conselho e segui-lo, né? Realmente seguir esse conselho, né? Confiar nos espíritos. Então, se alguém quiser falar um pouquinho, eu estou falando muito aqui já. Pode ficar quietinho, né, Soraya? Podia falar mais, né? Seria tão bom. Nossa, olha, mas A Karine falou uma coisa, é verdade. O texto está bem, assim, tranquilo, né? né, Mas, de compreender. vamos lá, né? Então, vamos lá. Então, aqui fechando, aqui a Lucélia, também o importante era fechar o trabalho que poderia ser prejudicado. Havia uma prioridade, né, Lu? Esse é o ponto. E a gente precisa colocar essas prioridades também no nosso trabalho, né, na nossa jornada espiritual. Qual é a prioridade na sua jornada espiritual, né, na de cada um de nós? É identificar essa prioridade, colocar ela acima das outras coisas que podem ser adiadas, que podem ser, né, remanejadas. A gente precisa ter uma prioridade. A gente precisa, inclusive, ter a prioridade de ir para de ter um compromisso espiritual, né? Hoje a gente está vendo nos centros espíritas, de um modo geral, essa necessidade, né, do compromisso e da prioridade com aquela pequena tarefa. O quanto que aquilo é importante para nós, né? Em primeiro lugar, para nós mesmos, né? E muitas coisas vão tentar nos desviar disso, né? Mas a gente tem que tentar manter. Então, vamos fechar aqui. Então, atendendo a este sábio conselho, rogamos aos nossos correspondentes, com os quais há muito estamos em atraso, recebam as nossas desculpas e o nosso pesar por não ter podido responder em detalhe e como teríamos desejado as suas bondosas cartas. Receberão aqui coletivamente a expressão de nossos sentimentos fraternos. Esse é o nosso Allan Kardec, né? Coisa mais linda. Então, se alguém mais quiser... Ele, né, assim, amoroso.
Amoroso. E como a gente vê, assim, naquela época não tinha, a gente sempre acha que ele é sereno, né? Mas você vê olha o jeito que ele terminou a carta, e eu já vi, assim, alguns escritos sobre ele, que ele realmente era muito carinhoso. Tem uma carta que, quando ele estava escrevendo o Evangelho, ele se recolheu quando ele foi escrever o Evangelho. Até por orientação dos espíritos também. Olha, vejo como que o Evangelho é uma obra importantíssima, né? Que às vezes as pessoas, nós mesmos, às vezes achamos assim, Evangelho, né? O Evangelho é um arroz com feijão. E não. Os espíritos pediram que ele se recolhesse, né? Num lugar afastado lá na França. E aí ele escreve cada carta tão amorosa para a esposa dele. Você fala, ai, que bonitinho. É uma lição para a gente. Ele é... Gente, nós fechamos esse texto e a gente vai seguir agora com um novo texto. Alguém quer fazer mais alguma reflexão? A gente vai talvez começar esse segundo texto, mas talvez não terminamos hoje, né? Podemos seguir, gente? Podemos? Então, vamos lá. Aquiescência à prece. Paris, abril de 1866, Senhora D. Então, esse texto, ele traz uma reflexão sobre a prece, que é um tema muito gostoso, né? Eu particularmente gosto muito, então a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, vamos lá. Imaginais quase sempre que o que pedes na prece deve realizar-se por uma espécie de milagre. Esta crença errônea é fonte de uma porção de práticas supersticiosas e de muitas decepções. Também conduz à negação da eficácia da prece. Considerando que vosso pedido não é acolhido da maneira como desejáveis, concluís que ele é inútil e então, por vezes, murmurais contra a justiça de Deus. Outros pensam que, tendo Deus estabelecido leis eternas, às quais todos os seres estão submetidos, não é possível derrogá-las para atender aos pedidos que lhes são feitos. É para vos premunir contra o erro, ou melhor, contra o exagero destas duas ideias, que me proponho vos dar algumas explicações sobre o modo de aquiescência à prece. Então, ele faz essa primeira, né, introdução. Eu acho que a prece, para nós, assim, que já estudamos, né, a gente às vezes compreende melhor, mas é sempre importante, né, que existem esses dois extremos. A ideia de que eu vou pedir, vou ser atendido, né, se eu não sou atendido, eu faço birra, né, que nem criança. Eu já fico aborrecido, fico chateado, brigo com Deus, né, tem de tudo. Por outro, também, nós estamos sujeitos às leis naturais e que, portanto, nessa perspectiva, alguns acreditam, então, a prece como algo desnecessário, né? Porque se nada vai mudar, então, para que a gente faria prece, né? E, então, ele vai trazer uma reflexão nesse sentido, né? Por que a gente deve compreender melhor esse assunto? Então, vamos lá. Há uma verdade incontestável, é que Deus não altera nem suspende para ninguém o curso das leis que regem o universo. Sem isto, a ordem da natureza seria incessantemente perturbada pelo capricho do primeiro que chegasse. É, pois, certo que toda prece que não pudesse ser atendida senão por uma derrogação dessas leis ficaria sem efeito. Tal seria, por exemplo, a que tivesse por objetivo subir aqui. A volta, perdão, deixa eu só voltar aqui. A volta à vida de um homem realmente morto ou o restabelecimento da saúde se a desordem do organismo fosse irremediável. Não é menos certo que nenhuma atenção é dada aos pedidos fúteis ou inconsiderados, mas ficai persuadidos de que toda prece pura e desinteressada é escutada, e que é sempre levada em conta a intenção
mesmo quando Deus, em sua sabedoria, julgasse a propósito não atendê-la. É sobretudo, então, que deveis dar prova de humildade e de submissão à sua vontade, dizendo-vos que melhor do que vós, ele sabe o que vos pode ser útil. Então, aqui é a primeira parte, né, em que a gente compreende de uma maneira muito clara que a prece, ela não é um atendimento de pedidos fúteis, né? A prece, ela é uma conexão com Deus. E nesse diálogo, né, que é um diálogo íntimo, né, entre nós diretamente com Deus, cabe sim o nosso pedido sincero, né, mas desinteressado, né? A gente precisa saber como se conectar com Deus. Ele não vai sair atendendo caprichos nossos, não é uma questão de atendimento a caprichos, mas uma prece, quando direcionada a Deus, rogando a Ele um consolo, uma palavra, né, um caminho, um bom conselho, que certamente essas coisas não são negadas, né? Então, nenhum pai negaria isso a um filho. E aqui, dando continuidade, há, por certo, leis gerais a que o homem está fatalmente submetido, mas é um erro crer que as menores circunstâncias da vida sejam pré-determinadas de maneira irrevogável. Se assim fosse, o homem seria uma máquina sem iniciativa e, por consequência, sem responsabilidade. O livre-arbítrio é uma das prerrogativas do homem. Desde o momento que ele é livre de ir para a direita ou para a esquerda, de agir conforme as circunstâncias, seus movimentos não são regulados como os de uma máquina, conforme faz ou deixa de fazer uma coisa e conforme a faz de uma maneira ou de outra, os acontecimentos que disso dependem seguem um curso diferente. Desde que subordinados à decisão do homem, não são submetidos à fatalidade. São fatais os que não dependem de sua vontade, mas todas as vezes que o homem pode reagir em virtude de seu livre-arbítrio, não há fatalidade. Então, é aquilo que a gente já conhece, né? O texto é claro, e a gente sabe que, às vezes, a gente atribui a fatalidade àquilo que não é fatalidade, né? Que é resultado das nossas escolhas. E eu acho que aqui ele recorre à interpretação madura, né? Dessas circunstâncias, né? De maturidade, da gente reconhecer o que é escolha e o que não é escolha. Né? Então, o texto ele vai trazendo essa reflexão. Eu vou mais um pouquinho e eu vou parar, gente, para a gente continuar na semana que vem. Porque já faltam 2 minutinhos, né, Marlene? O que você acha? Só mais esse parágrafo, aí a gente dá uma paradinha. Aí a semana que vem o Mário pode concluir, porque também esse assunto... É um assunto já, né, bem... Pode anotar a hora que para passar para o Mário. Pode continuar. Então, vamos lá. O homem tem, pois, um limite, dentro do qual pode mover-se livremente. Essa liberdade de ação tem por limites as leis da natureza, que ninguém pode transpor. Ou melhor dizendo, essa liberdade na esfera da atividade em que se exerce faz parte dessas leis. Ela é necessária e é por ela que o homem é chamado a concorrer para a marcha geral das coisas. Como ele o faz livremente, tem o mérito do que faz de bem e o demérito do que faz de mal, de sua despreocupação, de sua negligência, de sua inatividade. As flutuações que sua vontade pode causar aos acontecimentos da vida, de modo algum perturbam a harmonia universal, pois essas flutuações fazem parte das provas que incumbem ao homem na Terra. Então, esse parágrafo, em linhas gerais, ele coloca para a gente que há um equilíbrio no universo, né? As leis naturais que regem o universo, elas não vão elas não serão comprometidas por conta das nossas pequenas ações dentro de um limite de liberdade, né? A gente também não tem uma liberdade sem limites. Então, dentro daquilo que
que nos tem ali, né, de possibilidades. Então, a nossa liberdade é dentro das nossas possibilidades. A gente não tem liberdade para tudo. Ela é de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa evolução. E que tanto aquilo que a gente faz como mérito ou como demérito não altera de maneira nenhuma aquilo que traduz a lei natural. Isso faz parte da harmonia universal a que todos nós estamos sujeitos e que precisamos, né, estar para a nossa evolução. Então, basicamente, é isso. Gente, eu vou finalizar, se alguém quiser comentar, mas eu acho que depois o Mário termina na próxima semana. E obrigada mais uma vez aí pela oportunidade de vocês aí me darem sustentação aqui como suplente. Gente, obrigada, viu? Delicioso, Soraya. Eu que agradeço.